Você já reparou como, às vezes, os ataques mais difíceis não vêm com barulho, mas com silêncio? É aquele vazio no coração que chega sem aviso, as mensagens que não são respondidas, as decisões que te deixam de lado. É nesses momentos em que tudo parece estar contra você, que mais precisamos lembrar quem está por nós. Fique comigo até o final deste vídeo. Essa palavra pode renovar sua fé de um jeito profundo. No Salmo capítulo 13, verso 3, encontramos um grito de esperança em meio ao caos. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi escreveu isso enquanto fugia de Absalão, seu próprio filho. Não era apenas uma batalha política, era um confronto emocional, familiar, íntimo. Imagine a dor de ver alguém que você ama se tornar sua ameaça. Mesmo cercado por dor, Davi escolhe declarar quem Deus é: escudo, glória, aquele que levanta sua cabeça. Isso não é negação da realidade, é fé que enxerga além da dor. E se você sente que está à beira de desistir, eu te convido, assista até o fim. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que Deus quer te mostrar hoje. Davi não era apenas um guerreiro corajoso ou um rei vitorioso. Ele também era um homem profundamente humano. E talvez o que mais nos aproxima dele não sejam suas vitórias, mas sua vulnerabilidade. Quando escreveu o Salmo capítulo 3, ele estava em fuga. Um rei humilhado, sem trono, sem exército fiel, com o coração ferido por ver seu próprio filho se voltar contra ele. É difícil imaginar a dor de alguém que vê tudo o que construiu desmoronar por causa de uma traição tão próxima. Mas é aí que Davi nos ensina algo poderoso. Mesmo na sua pior crise, ele não parou de orar. Ele não deixou de confiar. Ele transformou sua dor em adoração, sua angústia em clamor. Muitos de nós tentamos esconder nossas fragilidades por vergonha, medo ou orgulho. Mas Davi fez o oposto. Ele expôs sua alma diante de Deus, e foi nesse lugar de rendição que ele encontrou força para declarar: Tu és o meu escudo. A fé verdadeira não nega a dor, mas a entrega a Deus. Quando estamos sob ataque, nossa primeira reação costuma ser buscar proteção humana. Procuramos conselhos, seguramos em planos, confiamos na força de alguém ou até mesmo tentamos resolver tudo por conta própria. Mas há uma grande diferença entre o escudo que o mundo oferece e o escudo que Deus é. O escudo humano pode falhar. Ele tem limites. Às vezes, ele até protege o corpo, mas não alcança a alma. Já o escudo divino é completo. Ele não apenas impede que o mal nos destrua, mas nos guarda por dentro, fortalece o coração, renova a mente, sustenta a fé. Davi sabia disso. Ele havia experimentado a força dos escudos humanos em batalhas físicas, mas naquele momento de sua vida, ele precisava de algo maior. Não era uma guerra externa que ele enfrentava, era interna, e só Deus poderia protegê-lo por completo. Quando confiamos em Deus como nosso escudo, não significa que os ataques param, mas sim que nenhum deles será capaz de nos destruir. Porque o escudo divino não é estático, ele se move conosco, caminha ao nosso lado, cobre as áreas que nem mesmo nós conseguimos enxergar. Poucas dores se comparam à ferida causada por alguém que amamos. E Davi sabia bem o que era isso. O salmo que estamos refletindo nasceu em um contexto de traição familiar. Absalão, seu filho, se rebelou contra ele, conquistou o coração do povo e tentou tomar seu trono. Imagine a confusão emocional. O pai que ama o filho e, ao mesmo tempo, precisa fugir dele. Talvez você também tenha sido ferido por alguém próximo, um amigo em quem confiava, um cônjuge, alguém da própria casa. As palavras ditas, as atitudes tomadas, os silêncios escolhidos,
Tudo isso fere mais do que um ataque direto de um estranho. E é nesse ponto que muitos se fecham, se endurecem, criam barreiras ao redor do coração. Mas Davi nos mostra outro caminho. Ele não se endureceu, ele não revidou, ele correu para Deus, ele transformou sua dor em oração. E ao fazer isso, encontrou consolo e proteção no escudo divino. Quando os ataques vêm de dentro, Deus nos acolhe de um jeito ainda mais íntimo. Ele não apenas entende, ele sente com você. Ele sabe o que é ser traído, rejeitado, abandonado. E por isso é o único capaz de curar essa ferida com amor e verdade. Quando somos feridos, a tentação de revidar é forte. Queremos justiça, queremos nos defender, queremos mostrar que não merecíamos aquilo. Mas Davi, mesmo sendo rei, escolheu se calar diante da ofensa. Ele não foi atrás de vingança. Ele se escondeu em Deus. Essa é uma das maiores provas de fé. Confiar que Deus vê, que Deus sabe e que Ele é justo para lidar com o que nos machuca. Mas é também um dos maiores desafios. Muitas vezes achamos que estamos nos protegendo, quando na verdade estamos nos armando com orgulho. Criamos barreiras, respostas afiadas, frieza, mas isso não nos cura, apenas nos isola. A verdadeira proteção não está em levantar muros, mas em se render ao escudo que é o próprio Deus. Em Provérbios capítulo 18 e verso 10 está escrito: "O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros." Quando corremos para Deus, encontramos refúgio real, não emocional, não simbólico, mas espiritual, completo, suficiente. Às vezes, achamos que estamos sendo fortes, mas na verdade estamos apenas orgulhosos. A diferença entre fé e orgulho está no lugar onde depositamos nossa confiança. O orgulho nos leva a reagir, a fingir que nada nos atinge, a mascarar feridas com autossuficiência. Já a fé nos convida a expor a alma diante de Deus, com sinceridade e dependência. Davi poderia ter tentado se defender politicamente, reunir aliados, calar seus opositores. Mas ele escolheu uma arma invisível, a fé. E é isso que torna sua atitude tão poderosa. Ele confiou que Deus, e não ele mesmo, seria seu escudo. Ele reconheceu que o Senhor não apenas protegia por fora, mas restaurava por dentro. Quantas vezes nossas reações são guiadas mais pelo medo de parecer fraco do que pela confiança em Deus? A Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 4 e verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em outras palavras, quanto mais abrimos mão do orgulho, mais acesso temos à graça restauradora do Pai. Não é fraqueza se render a Deus. Fraqueza é continuar se escondendo atrás de um ego ferido. A verdadeira força nasce quando escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo. Davi não disse apenas que Deus era seu escudo. Ele foi além. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Salmo capítulo 3 e verso 3. Essa imagem é profundamente poderosa. Não se trata apenas de proteção, mas de restauração. Deus não só nos defende do ataque, como também nos levanta do chão. Quando a dor nos derruba, quando as críticas nos diminuem, quando a vergonha nos faz abaixar o olhar, o Senhor vem e ergue a nossa cabeça. Ele nos devolve dignidade. Ele nos lembra quem somos, mesmo quando tudo ao redor tenta apagar nossa identidade. Quantas vezes você já se sentiu envergonhado, humilhado, sem forças para continuar? Talvez ninguém tenha percebido, mas Deus viu. E mais do que ver, Ele se aproxima, Ele toca, Ele levanta. Isso é algo que nenhum escudo humano consegue fazer. Só o amor de Deus tem esse poder de restaurar. No livro de Isaías, capítulo 61, e verso 3, está escrito que Ele dá uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto,
Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deus não quer apenas proteger você. Ele quer restaurar seu coração. Ele quer te lembrar que você ainda é filho, ainda é filha, ainda é amado. Alguns ataques são tão silenciosos que nem mesmo as pessoas mais próximas percebem. Eles não deixam marcas visíveis, mas afetam profundamente. São pensamentos de autossabotagem, sentimentos de incapacidade, a ansiedade que aperta o peito, o medo de não ser suficiente. E o mais difícil, o silêncio de Deus, quando tudo o que você queria era uma resposta. Davi também passou por esse tipo de ataque. Ele diz no Salmo capítulo 3 e verso 1, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Mas note, antes de declarar que Deus era seu escudo, ele foi honesto sobre a pressão que sentia. Ele reconheceu os inimigos visíveis e os invisíveis. É importante entender que ser atacado emocionalmente não significa falta de fé. Às vezes, é exatamente a fé que nos faz continuar mesmo quando o coração está ferido. O problema é quando deixamos esses pensamentos dominarem nossa mente e esquecemos que Deus está presente, mesmo quando parece em silêncio. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10 e verso 4, Paulo nos lembra: as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso inclui as fortalezas invisíveis que se formam em nossa mente. Você tem lutado contra pensamentos que te paralisam? Deus quer ser o escudo da sua alma também. Há uma mudança que acontece no coração quando oramos com a certeza de que Deus é o nosso escudo. Não é mais uma oração apressada, feita por hábito. É uma conversa real, intensa, onde cada palavra carrega fé, cada lágrima tem endereço e cada suspiro encontra repouso nos ouvidos do Pai. Davi, mesmo cercado, orou com convicção. Ele não pediu apenas livramento. Ele declarou quem Deus era em meio à guerra. Tu, Senhor, és o meu escudo. Ele não disse será ou poderá ser, mas és. É uma afirmação de quem conhece o caráter de Deus, mesmo nos dias escuros. Essa forma de orar muda tudo, porque ela não depende do que sentimos, mas de quem sabemos que Deus é. E quando oramos assim, algo acontece dentro de nós. A paz começa a ocupar o lugar da ansiedade, a confiança substitui o medo e a presença de Deus se torna mais real que qualquer ataque externo. No livro de Filipenses, capítulo 4 e verso 6, está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E no verso seguinte vem a promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Orar crendo que Deus é seu escudo é orar com autoridade, é transformar o campo de batalha em altar. Existem dias em que a alma sussurra: desista. E a tentação de abandonar tudo, o caminho da fé, os sonhos, os relacionamentos, a esperança, se torna quase irresistível. Mas é nesse instante que uma escolha se apresenta diante de nós: desistir ou se esconder em Deus. Davi, naquele momento de fuga, tinha todos os motivos para desistir. Ele estava cansado, traído, humilhado, mas ele escolheu se proteger em Deus. Ele não fugiu da batalha, ele apenas mudou o lugar de refúgio. Em vez de correr para estratégias humanas, ele correu para a presença divina. Muitas vezes, o que chamamos de desistência é apenas cansaço não acolhido. É falta de descanso verdadeiro. É a alma pedindo socorro, não rendição. E o lugar mais seguro para descansar é em Deus. No livro de Salmos, capítulo 46 e verso 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que muda tudo
Não é a ausência de problemas, mas a certeza de que temos um escudo, um refúgio, um Pai que nos guarda mesmo quando estamos prestes a cair. Antes de pensar em desistir, pergunte ao seu coração: será que não é hora de simplesmente me esconder em Deus? Talvez hoje você tenha acordado com o coração abatido, carregando feridas invisíveis, sentindo-se cercado por problemas, críticas ou inseguranças. Mas há uma promessa viva em Salmo capítulo 3 e verso 3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Deus não apenas te protege, Ele te restaura. Ele levanta a sua cabeça quando o mundo tenta te fazer abaixar os olhos. Agora, vamos juntos orar. Feche os olhos por um momento, respire fundo e entregue esse momento ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e presente, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque, mesmo quando não sentimos, o Senhor está conosco. Neste momento, eu te agradeço porque tu és o nosso escudo, o nosso refúgio seguro em meio aos ataques visíveis e invisíveis. Entrego diante de ti, Senhor, todas as batalhas que meu irmão e minha irmã enfrentam neste dia. As lutas externas, os conflitos familiares, os problemas financeiros, os desafios no trabalho, mas também as lutas internas, a ansiedade, o medo, o cansaço, o sentimento de solidão. Senhor, protege-nos com teu escudo divino. Quando palavras ferirem, quando o silêncio machucar, quando pensamentos nos ameaçarem por dentro, sê tu a nossa defesa. Que o Senhor nos esconda em teu amor e nos fortaleça com tua presença. Levanta, ó Deus, a cabeça de quem está prostrado. Assim como Davi declarou, nós também dizemos com fé: mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Levanta-nos, Senhor, restaura nossa dignidade, renova nossa confiança em Ti, guia-nos neste dia com paz, nos livra dos perigos, nos dá sabedoria e serenidade diante das decisões. Que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito e cobertos pelo Teu cuidado. Nós declaramos que confiamos em Ti. Mesmo que o mundo diga que não há saída, sabemos que o Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus, oramos e descansamos. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus é o meu escudo e aquele que levanta a minha cabeça. Isso será como um testemunho de fé e pode inspirar alguém que também está lutando em silêncio. Compartilhe este devocional com alguém que precisa lembrar que não está sozinho. E se você quer continuar fortalecendo sua alma na presença de Deus, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Que a paz do Senhor guarde seu coração e que você caminhe hoje sabendo: você está protegido por aquele que nunca falha. Nos vemos no próximo devocional.